Hoje vou fazer foto do Dia das Mães e tô aqui com Vanessa, que foi a mamãe da vez do Bento, e ela vai contar um pouquinho das dores, delícias, desafios da maternidade, inclusive após uma perda do Romeu. E aí vocês fiquem aqui com a gente para acompanhar todo esse papo da vez. Fiquei muito feliz com esse convite da Aline, que a Aline foi uma pessoa que me ajudou muito no meu puerpério. A gestação do Bento e do Romeu foi uma gestação bem difícil, com vários problemas desde o começo. Ele tinha restrição de crescimento intrauterino e todo mundo falava que ele tinha uma síndrome. Acabaram que ninguém descobriu qual era a síndrome que ele tinha. Ele nasceu com 27 semanas e ficou 4 dias na UTI. Foram dias bem difíceis e foi logo na pandemia também, né? Ele nasceu em nasceu em dezembro e faleceu em janeiro. E logo depois veio a pandemia. Então foi um ano bem difícil pra mim, porque a gente parou de trabalhar. Sim. E logo depois da perda também, né? Sim. Porque aqui, como eu também sou maquiadora, né? Então não tinha festa, não tinha trabalho pra gente. Então foi um ano que eu fiquei em casa, vivendo parada, né? Isso, vivendo o meu luto. E sozinha, né? Porque meu marido ia trabalhar e estava separado dos meus pais também, porque não olhava muito por causa da pandemia. E foi um ano bem difícil pra mim, 2020. Aí depois disso, parece assim que na pandemia, não sei se teve essa impressão também, depois da pandemia os anos ficaram meio confusos na nossa cabeça. Sim. Tipo, a gente tá em 2024, pra mim 2020 foi ontem. É, parece. Porque os meus planos eram engravidar logo depois que o médico liberasse. Que era o quê? Um mês depois? Um mês não. Um ano depois, entendeu? Sim. Mas aí foi passando o tempo, a gente nem percebe que o tempo passa. E foi ficando. Mas aí a gente se preparou, a gente foi no geneticista, ver se tinha algum problema, alguma incompatibilidade e tal. Não tinha. Aí veio o positivo do Bento. E muito feliz, lógico, porque, né, sempre quis ter outro filho depois do Romeu. Só que uma insegurança absurda de dar alguma coisa errada. E viver tudo de novo, com certeza. E aí cada ultrassom que eu fazia era um medo, né? Porque eu lembro das ultrassons que eu fazia do Romeu, eu saía de lá arrasada. Era uma coisa assim, só notícia ruim, eu vi que ficava muito arrasada. E eu já ia pra ultrassom do Bento com um medo, assim, no meu coração, mas graças a Deus todas as ultrassons foram perfeitas, maravilhosas, deu tudo certo. E só agradecer a Deus sempre, porque desde o começo foi maravilhoso. Aí entra a Aline na minha vida, né? Meses depois, foi logo mais pro final da gravidez, que na verdade no meio da gravidez eu já contratei ela. Só que o curso ficou mais pra frente, né? Porque eu acho que tu deixa mais de 30 semanas. Pra ficar mais fresco na cabeça das mães, né? Não sabia nem eu, meu Deus, eu vou parir daqui a pouco, o que eu tô fazendo? Senhor, socorro. Mas, graças a Deus, eu não. Tenho suporte pelo WhatsApp, qualquer coisa eu grito ela, vai dar tudo certo. Aí Bento nasceu. Ela falou que eu... Como foi? Que era pra ficar de sobreaviso, né? Dependendo da necessidade da maternidade, eu iria logo, senão quando tu chegasse em casa. Sim, tu nasceu, ela falou que eu poderia chamar só em casa, só que lógico que, né, eu, geminiana desesperada, não consegui. O menino nasceu, eu já falei, quero vocês, vinham, pelo amor de Deus. Saber se eu tava fazendo tudo certo, o meu peito já tinha machucado um pouco. Sim. Elas logo foram fazer laser lá na maternidade mesmo. E Bento até pegava direitinho o peito, né? No começo e tal, mas eu acho que alguma coisa eu fiz errado. Eu acho que foi na hora de girar. Ela sempre acha que toda vez ela tava fazendo alguma coisa errada. Eu sempre achava isso. E aí machucou o meu peito um pouquinho. Aí eu tive alta, fomos pra casa e a Aline foi também, deu o primeiro banho de Bento, não foi? Foi. Deu o primeiro banho de Bento, ensinou a gente a banhar ele direitinho, tão pequenininho, gente, morreu. Hoje em dia, tranquilo banhar ele, né? Voando, hoje em dia é ele que me banha no caso. É, ele que me banha, gente, o menino tá demais.
E aí vieram os desafios da amamentação, do puerpério principalmente. Teve dias que a Aline chegava lá em casa, eu tava com uma camisola horrorosa e falava, Aline, pelo amor de Deus, vem aqui, me acode que eu tô aqui, não sei nem o que eu faço, não sei se o menino tá mamando direito, porque fica aquela dúvida se ele tá pegando direito, se ele tá mamando o suficiente, se não tá. E gofa, e eu, uma mãe muito segura, se o menino respirava errado, eu ligava pra Aline, olha aqui. Gente, Filmava. tanta mensagem no meu celular de Vanessa, assim, toda hora. Aí ele tá respirando assim, aí mandava o vídeo. Ah, não teve um dia. Teve um dia que a Aline foi lá em casa só pra me dar um abraço, gente. Aí eu falei, olha, é o seguinte, tu tem que fazer um pacote no Bebê da Vez, só de mães desesperadas, que no caso sou eu. Porque toda hora ela disse, não, eu já tô te mandando mensagem demais, você tem que fazer um pacote pra poder eu ficar te mandando mensagem até quando eu quiser. Não precisa Porque disso. no caso o meu pacote já tinha terminado contigo. Os dias do pacote já tinha terminado, mas eu continuava enchendo o saco dela todos os dias. Toda hora, se Bento respirava diferente, era um vídeo. Era um cocô, Tudo. tinha um cocô, lembra? Tinha. Que eu cheguei na casa dela e disse assim, ô amiga, desculpa porque eu mandei a foto do cocô, acho que tu devia estar tomando café. Aí ela, não, aqui na minha galeria É só o que cocô tem. e peito, tá tudo certo. Mas é isso, inclusive, muito obrigada Oh, meu Deus. por atender meus desesperos. Foi no Natal, né? Eu falei, meu Deus, eu preciso presentear pessoas muito especiais, que era a Aline e a moça que ela me apresentou, que ficou comigo, que é a Andressa, inclusive, beijo, Andressa. A Andressa maravilhosa. Maravilhosa. E aí, gente, depois que a Andressa ficou comigo, eu fiquei um pouco mais calma, porque ela me ajudava muito, né? Se não fosse a Andressa, Passava o inclusive, dia, dormia, passava né? o dia, dormia. Graças a Deus, foi uma pessoa que me ajudou demais. Mas a Andressa foi uma pessoa que me ajudou demais, soube todos os meus problemas, eu tava com muita ansiedade por esse meu medo das coisas não darem certo, medo de não dar conta de tudo e tal. E aí acabou que atrapalhou na minha produção de leite, né? Porque muita preocupação, eu não tinha muito leite. Amamentei Bento até os 2 meses, tentava tirar na bomba direitinho e tal. E isso foi uma grande questão pra mim também, parar de amamentar, porque eu me cobrava demais. Não só eu, como a sociedade inteira, né? Como eu trabalho com o público, todo mundo pergunta, né? Primeira coisa que pergunta, ainda tá mamando? Aí não sei o quê. Não, mas... Ainda mais quando volta a trabalhar cedo, quando volta né? a trabalhar cedo, as perguntas são só essas, na verdade. Mas eu já acostumei, já dei uma relevada, né? Eu lembro que a primeira mamadeira de fórmula que eu dei pra Bento parecia assim que eu tava matando o menino. Que eu me sentia assim, a pior pessoa. E eu lembro que antes de engravidar, eu olhava as mães que não amamentaram, dando fórmula, e com esse sofrimento todo, né? Sim. E eu falava assim, gente, mas se Por que puder, não dá o peito? tudo bem. Não pensava, não era nesse sentido? Não, era no sentido tipo, eu tô sofrendo porque eu tô no voo, mas gente, por que esse sofrimento todo? Entendeu? Tá. Mas não, é um sofrimento sim, eu chorava, porque eu não tava dando peito pro meu filho, entendeu? Então a gente pensa que, não, é besteira. Isso impacta na saúde mental. Mas não, eu fiquei bem triste no dia que eu tive que dar, assim, a primeira fórmula pra ele, em casa, na mamadeira e tal. Porque eu fiquei com medo, ele não pegar mais meu peito, toda aquela história. Mas a questão mesmo foi a questão do meu psicológico, da minha ansiedade, que eu fiquei muito ansiosa. Voltou pra terapia. Voltei pra minha Importante terapia, falar importante isso. falar. Beijo minha psicóloga também. Porque as mães precisam entender, embora não seja fácil, né? Sim. Vou sair de casa, vou precisar ir para um consultório, ou seja, fazer um atendimento online também, acaba que a gente às vezes não tem nem esse tempo, né? Diante de tanta demanda com o bebê. Mas é algo que é importante priorizar, porque muitas mulheres que a gente acompanha de fato, elas ou têm já ansiedade, já tem um diagnóstico de ansiedade, já faziam acompanhamento antes, ou então nunca fizeram e a gente começa a observar alguns sinais e sinaliza para elas, e sinaliza para quem tá ali daquela família, ou ela precisa buscar Sinalizou pra mim, né? Eu lembro que um acompanhamento, porque isso vai impactar cada vez mais, porque
Assim, a rotina muda, tudo muda, o relacionamento antes era só a mãe e o pai, com cada um com sua rotina de trabalho, de vida, as relações ali. Depois chega um bebê, muda toda essa rotina. E aí começa essas cobranças da sociedade quando a mãe volta a trabalhar cedo. Então, imagino tanto de coisa que passa na cabeça, né? E se a gente de fato não buscar ajuda psicológica, vira ali uma bola de neve que depois só vai ladeira abaixo. Com certeza. E eu me cobro muito ainda, porque de às vezes vir trabalhar, deixar o neném e tal, essas coisas. Mas como a gente, né, empresário, um estúdio, se eu não trabalhar, eu não ganho, né? Não voltei ainda 100% como eu era antes, ativa no estúdio, tipo, depois de 7 horas, não me chamem porque eu não consigo ainda, mas tô me organizando pra isso. E graças a Deus a minha equipe tá me ajudando, né? Mas é muito difícil, a gente se cobra demais quando tem que deixar o neném e pensa que tá fazendo uma coisa errada. Meu Deus, tô deixando meu bebê sozinho. Primeira vez que eu saí sem ele, fazer unha. Eu não sei se eu te lembro, a Andressa te falou. Sim. Eu chorava com uma desesperada. Sim, ela me disse. Eu chorava. E depois tu me mandou uma foto com essa unha arrumada, cabelo arrumado, a primeira vez que tu tinha ido ali. Me arrumar um pouquinho, porque eu tava, meu Deus, parecendo maluca. E eu sou muito vaidosa, né, gente? Trabalho com beleza, pra mim eu tinha que estar sempre arrumadinha. Só que não é, eu pensava que, não, gente, como é que tem mãe que fica, não pode escovar o dente, é verdade. Negócio de, ai meu Deus. Real oficial. É real oficial, isso. Pelo menos no começo, eu senti muito, assim, essa... Porque quando o bebê dorme... eu falava muito pra ti também. Sim. Porque ela ficava falando, Vanessa, tu tem que ficar na bomba, não sei o que. Eu falei, Aline, quando ele dorme, eu só quero dormir. Eu não tenho tempo de ficar em bomba, tirando leite, eu preciso dormir, não sei o que. Inclusive, eu admiro muito as mães que ficam a madrugada inteira tirando leite ali. Olha, ou que fazem guerreiras. Extração. Geralmente eu falo muito pra elas, olha, às vezes isso não é viável, então a gente vai tentar por aqui. Mas porque acaba que a pessoa fica cansada e produz menos leite, né? Tem que trazer pra realidade. Não adianta a gente dizer assim, faz isso, porque a gente sabe que no contexto de cada família tem mães que não vão conseguir fazer pela realidade que elas estão ali vivendo no momento. Mas eu admiro demais. Sim. Às vezes quando a pessoa vai mandando mensagem, então eu falo não, a pessoa me olha assim, sei não, né? Entendeu? Às vezes são pessoas que nem passaram por isso ainda. E são pessoas que às vezes nem passaram por isso. E ficam fazendo esses questionamentos e que deixa essa mulher muito mal mesmo dentro desse cenário da amamentação, porque vira uma questão social que traz tantos mitos que aí fica dizendo assim, fulano não amamentou porque não teve leite, porque o leite dela era fraco, porque isso, porque aquilo, e vai fomentando isso cada vez mais e vai deixando muitas mulheres abaladas por não conseguirem. E hoje a gente sabe que tem muito mais questões para se buscar dentro da amamentação, que vai para além de tamanho de peito, de bico de peito, de boca de peixinho, e que é por isso importante dar a informação e esse acompanhamento também profissional. E Bento, Vanessa, como é que tá agora nessa nova fase da maternidade? Tu já mais ativa aqui no estúdio também, como é que tá? Tá cada dia mais lindo, perfeito, muito lindo, muito fofo. Muito. Cada dia uma novidade. Esqueci de falar uma coisa muito importante dos saltos, de que eu ficava louca. Sim. Eu ficava louca nos primeiros saltos. E a Aline, pelo amor de Deus, o que tá acontecendo com essa criança? A Aline, Vanessa, é um salto, não sei o que. É um pico de crescimento. É um pico de crescimento. Quantos picos de crescimento vai ter na vida dessa criança, gente? Ai, meu Deus. Agora a gente ria, mas na hora eu desespero. Sim, tanto é que eu chegava lá e acabou de chorar, né? Sim. Desesperada real. Meu Deus do céu. Mas sobrevivi aos picos, sobrevivi aos saltos, deu tudo certo, o Bento tá muito bem, acabei de sair da pediatra com ele, inclusive. E tá cada certo, sorriso, cada desenvolvimento a gente fica... Tá no pezinho certo, tá crescendo direitinho. Esse mês ela já liberou até umas frutinhas pra ele. Então tô muito feliz, é muito gostosinho olhar tudo que eles vão aprendendo. É muito engraçado, agora ele tá numa mania de estar batendo o pé assim. É engraçado demais. Aí a gente vai aprendendo.
ele aprende e a gente aprende mais Sim. do que ele, com certeza, porque é uma novidade cada dia. A gente, na verdade, a maternidade, a gente pensa que a gente está ensinando, mas a gente Tá está aprendendo, aprendendo. né? Com certeza. É muito isso.